Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu Ao nosso. Trader Talks. Hoje é tipo aquele meme do Homem-Aranha, né? É a referência, a referência em podcast no mundo financeiro. Obrigado, Thiago Salomão. Porra, que isso, cara. Eu que agradeço o convite. Palmeirense. Tá feliz. Cara, assim, o Thiago Salomão, eu não contei isso aqui ao vivo, mas, aliás, em off, mas eu vou contar ao vivo. Quando eu trabalhava na outra casa ainda, ele trabalhava ainda no Infomoney, uma vez eu troquei uma ideia com ele. Na verdade, eu participei de uma reportagem a convite do Thiago Salomão. Que isso. Que moral. Imagina, já tava saindo das fraldas. Aí eu falei, porra, foi até o Guim, que era meu chefe, falou assim, eu falei, posso responder? Ele falou, não, vai lá, participa aí, que ele não gostava de dar E a cabeça dele deve estar bugando agora, porque ele deve estar assim, pô, cadê minha folhinha? O que eu vou perguntar? Não, cadê as folhinhas? Então, pessoal, eu queria saber, não é pra eu perguntar, é pra eu responder. Salomão, pô, baita prazer tê-lo aqui com a gente. Cara, obrigado pelo convite. Pô, sensacional. Eu fico até mas isso é real. Você tá até meio constrangido, assim, que eu sou entrevistado. Cara, sensacional. Seu nome, desde o início, assim, quando a gente... Primeiro, você é uma das referências pra gente, naturalmente, pô. A sua história com o podcast, desde que você fazia o outro podcast e hoje você faz o Market Makers, cara, referência pra gente. Literalmente, muitas das coisas que a gente faz aqui, a gente se inspira lá. A gente aprende lá, na verdade. Então, pô, mais uma vez, obrigado por topar dividir a mesa aqui com esses três malucos e contar um pouco dessa história, né? Pô. Quem é Thiago Salomão em 30 segundos? Tinha que mandar uma dessa. Bom, primeiro, agradecer demais ao convite. Eu acompanhei tenho que registrar isso, eu acompanhei o papo que vocês fizeram com o Frajola. Pô, esses papos de história do mercado são sensacionais, né? Você começa a imaginar como era tão difícil naquela época ter acesso o diferencial, às vezes, era você estar perto do local onde o Gazeta Mercantil chegava antes, né? E você tinha acesso. Hoje, né, fica até meio difícil falar que trabalhar no mercado é complicado. Pô, complicado era aquela época, né? Mas uns relatos legais. Bom, Thiago Salomão em 30 segundos. Eu sou fundador do Market Makers, um canal que nasceu um podcast, mas tem também uma carteira recomendada de investimento com foco em longo prazo. Tem um fundo que replica essa carteira. Está indo muito bem nesse ano de 23. O Market Makers nasceu em 22. Antes disso, eu fui chefe de redação da Infomoney, onde eu fiquei 10 anos. Fui sócio da XP por 6 anos. Fui analista da Rico, analista fundamentalista. E lá na Rico também eu criei o que foi meu primeiro podcast, o Stock Pickers, que ainda está lá, né, tocado pela turma, o Colasso e o Stetter. Eu saí depois de 3 anos de Stock Pickers para criar o meu próprio canal, o Market Makers, que, e fico lisonjeado com as palavras, assim, eu trabalho com conteúdo no final das contas há 15 anos, com entrevistas desde 2015, 16, né, quando eu comecei a fazer meus primeiros passos em vídeo, e o podcast foi meio que uma evolução, né, a gente foi ficando cada vez mais com conhecimento mesmo de mercado, tirei as certificações, né, tanto a técnica quanto a fundamentalista, e queria deixar aquele papo cada vez mais informal, né? Então foi meio que comecei super certinho no Infomoney e foi evoluindo, né? Ou não sei se evoluindo a palavra. Ou regredindo. Mas foi virando um vídeo mais informal e chegou no podcast onde a gente está hoje. Cara, assim, esse formato mais descontraído é o que a gente busca aqui também, exatamente muito por conta... Porque assim, uma das coisas que a gente... naturalmente, se você fazer alguma coisa na sua vida, você precisa pesquisar, principalmente as referências, quem está dando certo. E não só quem está dando certo, o que também deu errado, né? Porque, assim, às vezes a gente fica com aquela falsa sensação de então, beleza, para eu chegar nesse lugar eu preciso fazer exatamente isso. Mas quantas pessoas não fizeram exatamente isso e não chegaram lá, né? Então, o que essas pessoas não fizeram ou o que fizeram? E aí, quando eu estava olhando... porque a ideia desse podcast aqui, ela vem desde 2020, né? Só que demorou um pouquinho para sair. Mas, cara, você, assim, eu e o Otinho, então, a gente escutava podcast pra caramba e a gente discutia muito sobre formatos, sobre como é que a gente ia fazer, botar os 3 numa mesa. Em lugar nenhum eu vejo 3 pessoas numa mesa. Aí, cara, vai ter que ser os 3, não tem jeito. E essa dinâmica, que você tem, né, lá é muito mais organizado que a gente, né? Ele tem,
Tem todo o roteiro. A gente tentou. Aqui a gente tenta, mas assim, a gente ainda tá aprendendo. Deixa eu revelar então um bastidor. Aquilo lá não é um roteiro. Aquilo lá se chama... Hoje tá na moda falar que tem TDAH, mas eu sou diagnosticado com TDAH. E eu acho que o grande diferencial no podcast, qualquer interação pessoal que a gente tem na vida, a gente tá lá, assim, inteiro ali. Então, eu tô aqui consumindo tudo que você tá me falando e aqui também. E a Folha, às vezes, é quando eu percebo que, não, pera, tá fugindo aqui a concentração, eu vou anotando ali, que até eu anoto meio que os highlights ali, não, agora e aí me ajuda a prestar mais atenção na pessoa. Eu achava que vocês anotavam para news. Também, na verdade eu anoto muito assim, algumas frases, porque na hora faz muito sentido, mas aí você vai dormir, quando você acorda, você fala, nossa, qual foi a coisa que mais me marcou no episódio? Eu já pego a folhinha ali, mas também eu reescuto. A gente transcreve o episódio, então, até para contar um pouco da produção, né? Ah, isso é legal. A gente grava num dia, eu já vou anotando as coisas que me chamam a atenção, eu ouço antes de ir pro ar, e a gente tem também uma transcrição, não é uma transcrição aquela que anota até o a vírgula, mas é um resumo bem aprofundado. Eu leio ele também, aí depois disso a gente pensa, tá, qual a melhor, qual foi a coisa mais legal do episódio? Tá, foi essa, tá, então essa vai pro título. Agora, qual foi a maior curiosidade? Foi essa, então essa vai pra newsletter que a gente faz para divulgar. Aí isso aqui pode virar os cortes do episódio, isso aqui pode virar um conteúdo em Reels, isso aqui pode virar algo mais pro LinkedIn. Então, a gente, através do nosso conteúdo mãe, a gente vai abrindo ele para as outras redes. Já aprendido, hein? Aprendido. Xícara de café aí, por exemplo. Se tem o TDAH, meu amigo, ele deve se perder várias vezes para poder fazer. E pior que, pô, é muito bem escrita. A gente recebe aqui a news. Pô, mas aí 15 anos escrevendo. Pô, se eu escrevesse mal depois de 15 anos... Então já pegando o gancho aqui. Thiago, Salomão, né? O que você aprendeu aí, né, nesses 15 anos já entrevistando pessoas? O que você acha que pode ter tirado, que você consegue tirar de assim, insights valiosos, que você aprendeu bastante nesse tempo, assim? Cara, você já entrevistou... Quantos? Já tem noção mais ou menos de quantas pessoas? Não faço. E não estamos falando só de podcast, mais fácil de que eu não entrevistei, né? Tem um black box aí. Mas Putz, é que são várias fases, né? Acho que tem a fase primeiro do produtor de conteúdo como um jornalista normal. Né? Eu digo normal porque o jornalista nem sempre é apaixonado pelo mercado financeiro, né? Eu gostava sempre... O que me levou ao Infomoney foi minha paixão pelo mercado financeiro. Tanto que eu cheguei no dia da entrevista no Infomoney e só descobri que era para trabalhar na redação quando eu cheguei na entrevista. Eu pensei que, sei lá, alguma área comercial, que eu fiz ADM, né? Eu não era jornalista, né? Então, eu descobri lá na hora. E falaram, não, a gente pega economistas, administradores que gostam do mercado e escrevem bem para trabalhar na redação. Né? Tanto que o Felipe Miranda, o Rodolfo Amstalden, os fundadores da Empíricos, não são jornalistas. O Rodolfo fez jornalismo também, né? Mas não era a profissão principal, jornalismo, mas trabalhava na redação do Infomoney, né? O Miranda foi meu chefe na época, inclusive. E nessa época, difícil falar que você tem um aprendizado pessoal, né? Porque você está lá mais fazendo o seu trabalho de produzir conteúdo. Os aprendizados vieram realmente quando eu comecei a conhecer a pessoa ali, né? Quando eu comecei a entender como investidor de ações, né? O que fazia, mais do que simplesmente fazer um valuation, um fluxo de caixa descontado, mas o que fazia dava o gatilho, né? Nossa, agora é hora de comprar, agora é hora de aumentar a posição. Né? Então, vai um pouco mais do estudo humano, né? De quem que é a pessoa por trás da empresa, ou o que alguns sinais ali me dizem, né? Não basta só saber ter o conhecimento técnico, né? E isso eu fui aprendendo muito, tanto na Infomoney, quando eu fazia as entrevistas, quanto no Stock Pickers, quando já começaram os podcasts com gestores. Tinha um pouco de psicológico nessa coisa, assim, de você sentir mais ou menos ali nas conversas, nas... Não, total, sim, total. Eu faço terapia há uns 3 anos e eu percebo quanto isso muda a minha maneira de interagir com as pessoas, porque nem toda pessoa... Quer dizer, ninguém nasce preparado para dar uma entrevista. Sim. É difícil pra caramba, né? Você fica, caralho, o que vão me perguntar? Será que vão me botar numa saia justa? E se eu gaguejar na hora, sabe? Fica... O cara sai falando, pô, devia ter falado aquilo ali. Não, e a quantidade de besteira que você pode acabar falando sem querer, né? Enfim. Então, tem um lance de deixar o convidado
à vontade, né? Tem cara que já nasceu pronto para falar, né? Você pega um João Braga da vida, um Rui Alves da Quinéia, sabe? Esses caras vão lá no podcast e, ó, nem tem pauta. Senta aí, abre uma breja e vamos falar. Agora, tem outros gestores, outros convidados que, se você não prepara o cara, e a preparação é muito mais não, senta aí, vamos conversar, bate um papo antes, que nem a gente teve agora, né? Antes de começar a gravação, ficou conversando. Eu acho que isso tudo ajuda muito, né? Mas voltando para os aprendizados, a terceira fase de aprendizado veio no Market Makers, porque o meu trabalho para o que eu fazia no Stock Pickers pode soar muito parecido, né? A apresentação do podcast, mas a gente saiu de uma empresa, né, a XP, que era a dona do Stock Pickers, para criar nosso próprio negócio, né? Então, nos tornamos empreendedores no sentido mais puro da palavra, assim, criamos um negócio e se der certo, ótimo, vamos ficar ricos. Se não der certo, ferrou, porque é nosso negócio, sabe? No Stock Pickers era meio, se não der certo, tudo bem, volta lá para Rico, para Informani, para XP, faz outra coisa. Aqui é o nosso negócio, né? E isso ligou uma caixinha no meu cérebro que eu não conhecia, que eu posso exemplificar em episódios como com o Roberto Lee, da Avenue, ou Juliano Custódio, da EQI, que você fica mais interessado em saber como você fez o seu business progredir, crescer, como você enfrentou os desafios ali de formação de equipe, delegar tarefas, coisa que talvez na época do Stock Picker eu estava cagando. Eu queria mais saber se era para comprar Petro, Vale, Itaú, Bradesco. Isso é uma coisa que eu noto, assim, tem episódios que eles são mais da discussão do cenário e tem episódios mais que são sobre a figura que está ali na frente em si, né? Ou até mesmo, por exemplo, alguma coisa do mercado financeiro. Um episódio que eu comentei pra caramba com os meninos, que eu achei muito legal, por exemplo, foi o que o Jojo gravou com... Eu não lembro quem eram os outros participantes. O Enio e o Zac do Credi. Que eles literalmente contaram a história dos fundos multimercados no Brasil, né? Então são tipos de episódios diferentes também. Né? O do Ivan Santana também, né? Conta várias histórias, enfim, essas histórias de bolso, assim, né? Bem bacana. Isso tá até no nosso manifesto, né? Primeira frase do manifesto, a gente fala que a gente gosta muito da magia do caos, né? Esse é um pouco da... né? Eu adoro conversar com o Jojo. O Enio e o Zac eu conheci por causa de um evento de fundos do Credit Suisse. E eu falei, ninguém nunca contou a história de fundos. Vamos se juntar e fazer esse papo? Mas qual vai ser a pauta? Eu falei, não sei. Vamos sentar e ver. Vamos contando. Eles... Tem essa história que é legal, essa história que é legal. Tu não acha na internet, né? Tipo assim, ó, tem história que se você não senta com a pessoa, você não vai saber nunca. Mas o lance da magia do caos qual foi, né? Se você reparar esse episódio, ele deixou vários parênteses, assim, que foram abertos e não fecharam, né? Não, porque tem uma hora que fala, não, a linear... Não, depois eu volto para falar mais da linear. E nunca mais voltou. Então, assim, perdeu a linha da linear, né? Então, tem várias... A gente tem que fazer um episódio 2, esse aí, inclusive. Mas é um pouco disso, né? A gente... vai meio que foi tão espontâneo, né, de querer saber as histórias, querer aprender com aquilo. Foi um episódio muito bom, apesar de tudo isso, né? Enfim, acho que tem um pouco dessa mudança da maneira de conduzir o podcast, né? Até porque o interesse muda, né? No Stock Pickers, até o mercado, né, era melhor, né? Era 2019, 2020, bolsa tava todo mundo tava subindo. Bem, né? O IPOs, opa, valeu aí. IPO, Selic A2, né? Hoje em dia, sei lá... Tá um pouco mais difícil, né? A gente tá numa fase mais madura, então quer saber até um pouco mais de como sobreviver. Cara, mas eu acho que isso é, assim, na minha visão, parabéns pela evolução, porque eu acho que quando você fica muito restrito a um assunto só, e até uma das coisas engraçadas que a gente trouxe aqui, assim, no sentido positivo da coisa, a gente trouxe o Meligene aqui, assim, se você olhar e parar pra refletir, fala assim, o que esse cara tem a ver com o mercado? Mas é um pouco da disciplina, com o trading, com como é que você atinge, então, como você atinge o nível que o cara chegou. Então, eu acho muito legal, porque porque senão, assim, não acaba ficando muito monótono, né? É como se fosse, se você vai entrevistar um gestor aqui, no dia seguinte você vai entrevistar o gestor. É legal escutar? Cara, qualquer gestor que for falar, eu vou parar para ouvir, porque, primeiro, eu acho que é animal a quantidade de conhecimento que esses caras têm, de vivência e tudo mais. Mas quando você conta, por exemplo, uma história do Ivan Santana, quando você pega um Jojo da vida que, tem uma bagagem gigantesca, e o cara, assim, o próprio Juliano, que, cara, assim, como é que transformou um negócio,
que era, né, um blog. pequeno, pô, um negócio, cara, gigantesco. O título do Juliano queria ter feito de blogueirinho a bilionário. Mas eu não sei se ele ia ficar ofendido com o blogueirinho ou com o bilionário. Enfim. Mas assim, animal, né? Mas eu tive um chefe, o primeiro chefe na época da Infomoney pós-XP. Uhum. Ele tinha uma frase que vai muito na linha disso, que é: o bom é inimigo do ótimo. Falar só com o gestor é bom, vai ser bom. O papo é bom. Tem gestor bom e gestor ruim, mas não tem gestor burro, né? Todos eles são bons de papo, mesmo que a cota não entregue sempre. Mas são todos caras muito inteligentes que estudaram pra caramba e venceram num ambiente totalmente competitivo, que é se despontar como o chefe da gestão ali, né? Ele compete com muita gente o tempo todo, muito inteligente, né? Então, não tem gestor burro, né? O papo acaba sendo sempre bom. Então, assim, fazer podcast com esses caras seria bom. Dá para fazer isso sempre. Mas o ótimo, às vezes, está aí no desafio que, puta, não foi fácil entrevistar o Ivan Santana. Né? Porque uma coisa é, sei lá, você pega um gestor do fundo, um fundo que está indo bem. Tá, beleza. Ele é um gestor, né? Então eu sei que ele compra e vende coisas. E para ele é bom também, né? Para ele é bom divulgar, aparecer. Então o papo, ele tem um interesse comercial ali. Uhum. Eu posso ver o que ele tá fazendo, só abrir lá a carteira da CVM e tal. Então, assim, você não precisa ter uma baita preparação para falar com o gestor. E o gestor a gente tá aqui na Faria Lima, né? Todo mundo tá a 15 minutos da gente, né? É isso. Então, todo mundo se encontra no caminho ali do Deola. Tá ligado? E agora, o Ivan Santana, não. O Ivan Santana é um personagem ambulante, aí escreveu desde Romances do Mercado até o roteiro do Carga Pesada ali da Globo, né? E tem histórias no mercado financeiro como trader, tem muita história. Então é um cara muito mais complexo, né? Não podia simplesmente chegar e falar, fala aí a sua vida. Não, pô, vamos lá, vamos ler os livros dele, vamos ver onde ele já falou, vamos ver como ele se comporta, né? Ver o que também tem de bom para tirar dele, né? Até teve uma frase que marca muito, né? Que a gente pergunta, mas você se arrependeu dos seus exageros? Eu falo, olha, eu tenho 78 anos e trabalho. Então, meio que me arrependi um pouquinho. Acho que sim, né? Podia estar tranquilo hoje. Pô, quando ele contando a história do carrobol lá. O autobol, futebol de carro, sabe o que é isso? Então, assim, eu acho que tudo isso acaba trazendo um aprendizado, né? Eu acho que a gente tem que saber onde a gente é bom, né? Então, falar de mercado financeiro, no final do dia a galera tá aqui para saber disso, né? Sim. Mas existem outros aprendizados que a gente pode extrair que vai além de conversar com o gestor do fundo que está ganhando do CDI nesse ano, né? E também porque às vezes são coisas que não necessariamente elas se correlacionam, né? Às vezes tem algum caso, sei lá, de algum fundo que às vezes não está indo bem numa determinada janela e o cara, ele entende muito, ele consegue explicar muito de mercado e às vezes pode ter um cara que ele entrega muito resultado, mas às vezes você vai conversar com o cara, o papo às vezes não é tão legal, né? Ou então o cara não consegue explicar tão claramente o que passa na cabeça dele, né? Mas nisso aí, até isso a gente tentou humanizar um pouco no Market Makers. Não é a coisa mais confortável para fazer, mas a gente teve 2 episódios esse ano que eu achei assim que foram emblemáticos nisso. Uhum. Que foi com o João Landau da Vista e o Luiz Alves Júnior da Versa. Uhum. E eles vieram falar num momento ruim do fundo. Uhum. O Landau, ano passado, chegou a entregar 60% positivo no meio do ano. O multimercado dele lá na Vista bombando. Foi petróleo, né? Se não tá enganado. Muito por causa de petróleo. Uhum. E do meio do ano até o pior momento ali de janeiro desse ano, chegou a ter um drawdown, acho que de 30%, 40%. Tipo, destruidor. Uhum. E ele falou com a gente sobre isso, né? Então, acho que até nisso a gente consegue... Não é a coisa mais confortável para quem está entrevistando. Sim, claro. E não é a coisa mais confortável para quem está dando a entrevista. Você até falou, né? O cara tem um interesse, né, de falar porque está indo bem. Até por isso, quando ele está indo mal, não quer falar, né? E teve essa... Para mim, foi emblemático e muito legal para a gente isso. Uhum. Porque é uma prova também da confiança do cara no nosso trabalho. Assim, sim, falou, com certeza. A gente tá mal e tal, era melhor ficar na casinha aqui, mas, acho que eu devo uma explicação e você é um bom canal para eu fazer isso, né? E o Luiz foi muito bom, né?
da Versa, né? E foi num momento de quase praticamente inflexão. Foi quando bem próximo ali, acho que onde a gente fez o fundo ali no mercado, ele realmente defendeu o porquê que tinha que estar em ações e o mercado no caos ali e conseguiu ter uma virada. É que esse aí foi lá no o primeiro dele, né? Que ele veio agora. Ah, não, é verdade, agora também. Foi agora. Foi agora também. Não, mas eu digo até Tem mesmo o quê? Uns 2 meses. Eu digo até mesmo assim, da capacidade do cara, fazer render o episódio, assim, né? Porque às vezes tem cara que é o que a gente conversa, o cara é muito inteligente, mas não consegue às vezes explicar muito, falar muito, não rende um papo, e tem uma galera que às vezes tecnicamente pode até não ser tão sofisticada, mas rende conversa pra caramba. Mas aí vai aí puxando a sardinha um pouco pra gente, né? Vai um pouco de perceber isso na hora. Quem é você em 30 segundos? Já teve um cara que falou, não vou falar o nome dele, obviamente, ele, eu sou um gestor de fundo. E falou isso. Eu falei, não, vai ser fácil isso aí. A gente já teve... Aí você percebe que a partir dos 30 minutos o cara já tava soltinho. A gente teve início, uma vez que foi assim também. Oi, mas e aí? Aí eu ficava agoniado. Conta, como que é a vida? É difícil. Né? Então, não tem nem palavras. Não, assim, mas não é porque o cara não tinha conteúdo. Acho que talvez até pelo nervosismo do cara também, pela situação. E, pô, é um cara que, cara, tem... assim, cá entre nós aqui, pô, o cara tem uma vida invejável. Assim, o cara tem um baita track record. O cara tem... até hoje tá optando por fazer outras coisas. Mas, assim, é um cara que, pô, viveu. Então, assim, e era difícil, porque eu sabia que ele queria falar, mas ele, sei lá, sabe quando dá meio que tela azul? Assim, o cara meio travou, assim, falei, pô, e aí, vamos? E aí deu uma chacoalhada lá. Eu acho que se fosse ver um legado do que a gente conseguiu fazer com essa coisa de conteúdos em podcast, é que, eu não sei se a gente foi o primeiro, talvez tenha sido o primeiro, não sei também, mas talvez a gente foi o primeiro a ser uma galera que gosta daquilo mesmo, a falar. Sim. Porque antes os outros canais, né, sei lá, você liga numa Globo News, É mais que obrigação do cara, né? É um cara que ele até... Às vezes eu sinto... Pô, eu fui muito tempo jornalista, convivia com jornalista, né? Às vezes parecia que o jornalista fazia até de propósito, assim, não, eu tenho que não gostar desse cara. Sei lá, esse cara ganha dinheiro operando ativos que nem existem. Pô, esse cara é um escroto, não vou Então gostar. O meu trabalho é provocar, né? Nossa, você vê a pergunta capciosa. Então, assim, não sei o que... Mas talvez por eu sempre ter sido um cara que vi no mercado financeiro e vejo, né, uma maneira que qualquer pessoa pode aumentar o seu patrimônio, pode usar o tempo a seu favor, né? Não precisa ficar dependente de um emprego que não gosta, de um chefe que odeia, de um sistema previdenciário que não vai te dar uma boa aposentadoria, né? Através do mercado financeiro, você pode construir um futuro melhor para você mesmo. E seja você, obviamente, quanto mais dinheiro você tiver, melhor vai ser esse investimento, mas pelo menos você, através do mercado financeiro, consegue fazer o suor do seu trabalho valer mais a pena. Então, eu sempre vi desse jeito, né? Então, por isso que eu sou um cara um pouco mais apaixonado ali pelo mercado e gerava o conteúdo com era meio que sempre brincava, né? Pô, não, o pessoal acha que eu tô fazendo esse podcast para trazer o cara para explicar alguma coisa, mas não, eu quero saber onde investir, eu gosto do fundo dele, quero saber mais como é que foi, assim, esse desafio? Porque, vamos lá, não tinha podcast falando. Na verdade, estava começando, assim, lá nos Estados Unidos já tinha alguma coisa aqui que a gente não tinha nada. Aqui tinha um Nerdcast, só que era mas Spotify. Aí, pô, de outra coisa, né? Como é que foi esse desafio de, pô, deixar, assim, de sair meio que da parte única, exclusivamente ali de análise, de tudo mais, para, de fato, primeiro, botar a cara, porque não é uma coisa fácil, às vezes as pessoas acham que não vai lá, bota a câmera na cara, fala e tudo sai de uma forma simples, fácil, você estudou, você sabe muita coisa, você nunca vai falar nada errado, você nunca vai, pô, às vezes, tentar falar alguma coisa e meio que errar a forma que você fala. Então, assim, tem uma grande dificuldade, não só pela forma de você criar o conteúdo, mas também de você quebrar uma barreira que dentro de uma empresa deveria ter, principalmente porque eu não tinha nada fazendo isso. E até voltando, assim, como que foi o dia zero disso? Da onde que surgiu isso? Tá. Assim? Não, é bem legal porque, assim, como quase todas as
boas ideias que existem, não parecia uma boa ideia na época. Né? Parecia até uma péssima ideia, né? Foi totalmente... sem querer não é bem a palavra, mas não imaginava que ia acontecer o que aconteceu, né? Mas, bom, eu contar um pouco da minha trajetória para explicar isso, né? Eu fiquei por 10 anos na Infomoney. A Infomoney, nesses 10 anos, né? No meu segundo ano, a Infomoney foi comprada pela XP, né? Eu entrei em 2009. Em 2011, a XP comprou a Infomoney. Como eu tinha uma vontade de ser além de jornalista, né? Então, eu sempre trabalhei para buscar certificações e fazer outras coisas que não fosse só jornalismo. Então, a XP meio que percebeu isso, a gente começou a fazer coisas juntas, Infomoney e XP, me permitiu virar sócio da XP ali em 2015 ou 2016, acho que foi 15. E sempre buscando fazer algo diferente. E eu saí da Infomoney em 2018 para ir para a Rico, de 18 para 19, a Rico, uma das corretoras da XP, para fazer análise fundamentalista, que era o que eu gostava e, pô, tive lá minha conversa com o meu chefe na época, falei, daqui 5 anos eu não me vejo ainda jornalista, mas adoraria me ver analista. Então, como eu me vejo no futuro assim, quero trazer para o Valor Presente aqui para já começar agora isso. E como a Rico não tinha esse analista, vai para lá, né? Então, assim, minha cabeça estava focada em ser analista fundamentalista. Mas eu saí, assim, de um site que tinha, na época, 10 milhões de pessoas por mês. Eu era o chefe da redação do site, da TV. Então, eu tinha, sei lá, 20, 30 pessoas direto ou indiretamente abaixo de mim. Conteúdo editorial, uma penca de coisa. E uma carteira fundamentalista, que eu fazia a gestão ali na Infomoney. Tava lá. Tava sempre lá, né? Então, assim, já era uma dupla função ali, e de repente eu vou para Rico para fazer só análise fundamentalista. Confesso que eu fiquei um pouco ocioso, né? Eu tinha 2 empregos, agora tem um só. E nem existe ainda, né? Porque eu tava criando quieto, a área. Né? Então, pô, tava lá, né? A gente montou nossas carteiras, a gente até criou uma carteira de small caps na época que bombou. O primeiro qual foi Banco Inter, o papel estourou, tava super legal, assim. E aí a Infomoney veio com a ideia de criar podcast justamente por isso. Tinha podcast pra caramba lá fora e falou, é a nova onda, em algum momento o podcast vai estourar no Brasil e a gente está chamando parceiros aí para tocar. Vai ter um podcast de negócios, vai ter um podcast de política, um podcast não sei o quê. A gente queria um podcast de ações. Quer fazer? Eu falei, pô, quero. Topo. Ele, tá, mas você conhece podcast? Eu, não. Podcast, o que é podcast? Porque não existia aqui, assim, era um negócio que eu falei, é tipo o Pânico lá da rádio? Ele falou, tipo isso. Eu falei, legal, podia fazer um Pânico... Só que com compliance, né? Ele falou, eu acho que a galera não vai gostar, mas se quiser fazer... Eu falei, como assim? Não, porque a folha tá em branco. Monta aí o projeto, é seu. Só tem uma coisa, tem que se chamar Stock Pickers. Eu já nem tinha curtido o nome. Eu falei, nossa, em Stock, ninguém nem sabe escrever isso aí, beleza, mas... Em inglês, né? E deu certo, né, o negócio. Mas o formato eu tinha em mente, e aí acho que é o segredo um pouco na vida, né, no mercado, a fórmula da felicidade, né? Expectativa felicidade é realidade menos expectativa, né? Então... quanto mais alta a expectativa, né, menor vai ser a sua felicidade. Então, eu já trabalhei com as expectativas bem baixas, assim, quando eu ia conversar com os gestores que eu queria colocar no podcast, falava, eu vou criar um programa, esse programa vai ser sobre ações, a gente vai fazer entrevistas, mas não vai ser formal, até vai ser em podcast, então não vai ter nem vídeo, pode vir de regata e chinelo, não tem problema. A gente vai abordar de uma maneira mais informal. A gente vai colocar perguntas bem polêmicas. A gente vai botar discussões, vai botar debate. E eu consegui um total de 8 gestores para gravar. Começou assim, bem até, pô. Não, assim, eu conversei com uns 50. A galera ficava com medo, assim. Não, a maioria falou, não, beleza. É tipo piscina fria, né? Casamento. O cara casou, tá né? Falou, tá quentinha. Pula que tá legal. Aí vai o outro. Enfim, um beijo, meu amor. E foi assim, foi difícil convencer o pessoal no começo, né? Mas eu já comecei desse jeito. Falei, não vamos perguntar o que você está acostumado a responder nas lives de corretora, no Valor Econômico, no Infomoney. E vamos ver o que vai dar.
Então, tinha 8 convidados, que era o que eu queria fazer, né? Bom, vamos garantir 8 episódios. Porque se no 8º episódio não der certo, a gente stopa o negócio. E, bom, deu certo, né? Acho que no final das contas, né? Acho que... eu acho que o segredo aí foi já trabalhar muito bem com expectativa. O cara... Salomão, desculpa te interromper. Nessa época não tinha tanta aquela coisa dos gestores mais não diria rockstar, assim, mas eu digo que gostava de aparecer na mídia também. Vocês contribuíram pra isso também, pra caramba, né? Muito gestor que o pessoal não fazia ideia, às vezes via o episódio, achava maneiro e começava a procurar o cara. É um lance da sorte, né? Porque foi a hora que o mercado virou, né? 2019 foi bom pra todo mundo, né? Então começou a surgir esses gestores. Começou a ter um clamor maior pelo gestor, e o gestor também começou a sentir isso, né? E a gente, aí olhando hoje, né, em retrospectiva, teve o seu lado ruim ali, né? Teve gestor ali que, começo de 19, tinha 1.000 cotistas, final de 19, 100 mil cotistas, né? Sei que é um trabalho escalável, né? Mas imagina você ter que responder, puta, deu ruim aqui, deixa eu mandar um e-mailzinho para 1.000 pessoas. Não, deixa eu mandar para 100 mil pessoas, né? Pô, tem algum problema aqui, vamos atender 1.000 ligações? Não, vamos atender 100 mil ligações, né? Então, o mercado cresceu muito rápido. E como tudo na vida, né, que acaba crescendo muito rápido, a correção depois acaba sendo muito forte. Então, mas isso no começo acabou ajudando, né? E também o que ajudou foi isso, né? O gestor aparecia, ele mostrava uma figura mais humanizada. O que era bem positivo, né? Porque ninguém conhecia. Era assim, ninguém conhecia. Vamos lá. Ninguém tinha esse lado humano da coisa, né? E você fez isso. Você meio que tirou aquele cara do... Pô, com todo respeito, eu venho em camisa social aqui praticamente todo dia, mas você tirou o cara da camisa social e botou o cara no Apollo. Né? Então, pô, aquele cara que era... Oi, meu fundo tá performando, a estratégia é essa. Para um cara, pô, uma conversa... Assim... Sabe qual foi a coisa mais democrática que a gente fez? Além disso, as pessoas começaram a reclamar pra caramba Pode falar a palavra, não tem problema. Pode falar. Eu falei aqui, é diferente. Reclamar pra caramba de cara que falava o ROI, o PI, sabe? Só do cara falar inglês, a galera criticava tanto que ele mesmo já se policiava pra trazer uma linguagem mais simples, né? Porque tava falando para um público diferente. E acabou ajudando muita gente, assim. Porque uma coisa que eu vejo é que tinha muito gestor que, às vezes, você via ali o nome do fundo, você não sabia quem que era, e às vezes quando você viu o cara falando, você fala, pô, esse cara é um papo legal pra caramba, e aí o cara ajudou todo mundo ali, né? Muita gente acabou... A gente meio que mostrou que existe gente boa aí na Faria Lima, né? Porque no final, não é que ninguém associava o nome a uma pessoa, né? E, bom, tem caras que não precisam ser gente boa, né? Sim. Embora sejam, mas tem gente que, pô, ser gente boa ajuda nessa hora, né? O cara é bom de papo, enfim. E nem sempre isso se traduz em maior dinheiro para administrar, mas é um cara que acaba caindo no gosto do pessoal e se acertar aí no mercado. Pô, eu acho muito legal porque você meio que democratizou o negócio e essa linguagem mais simples, naturalmente, ela cria em pessoas, porque eu brinco muito com os meninos que esse eu acho que é o nosso grande desafio aqui como, de certa forma, comunicador, e até quando a gente vai falar de análise técnica, fala, cara, tenta falar o mais simples possível, porque se você conseguir traduzir esse negócio para uma pessoa que está começando, porque eu mesmo tenho essa restrição, muitas das vezes na minha vida foi assim, eu chegava para estudar alguma coisa, eu ia assistir alguma aula de alguém, eu falava assim, o cara começava com um negócio, eu falava, cara, eu sou muito burro, cara. Esse negócio não é para mim não, isso é difícil pra cacete, tô fora. E você acaba criando uma resistência num negócio que, cara, assim, é difícil. Então, quando você entra no negócio, você começa a sentir que, pô, beleza, o negócio é complexo, mas eu consigo entender, e que eu acho que esse, o grande mérito acho que da questão aqui é esse, porque, pô, você conseguiu trazer para pessoas que investiam em fundos, elas entenderem literalmente, porque nem todo mundo aqui é um especialista em análise fundamentalista, é um especialista, pô, em investimentos de uma forma geral. Tinha muita gente que, né, o assessor ligava, pô, tem um fundo aqui que está performando super bem nos últimos 12 meses. Filtro por pô, performance. Isso aqui, pô, pode botar o dinheiro? Pode, vai lá, bota aí. Então, assim, às vezes o cara nem sabia no que ele estava colocando direito e era muito legal, porque o cara via a pessoa, o cara escutava a estratégia de uma forma mais simples. Obviamente, o gestor também, ele quer trazer um grau de
de dificuldade no negócio, porque também tem o bonito, né? Você tem, pô, você chega ali e você fala, não... Pode parecer que não tem que é trivial. Fácil pra você entender, mas não tão fácil pra fazer sozinho. Isso, exatamente. Né? Aí, então, veja bem, isso aqui, mas... O cara começa a falar português, daqui a pouco ele tá falando alemão. Eu não entendo alemão, então, beleza, segue o jogo. O que você falou, tá falado. Fora que o cara ainda manda assim, não, porque é igual o filósofo do século XIV. Caralho, isso é muito legal, assim. E, Salomão, uma coisa assim, se você pudesse extrair alguma característica em comum dos gestores todos que você já passou, se você pudesse falar pra galera alguma coisa que tem em comum. Das assim, referências. Dos melhores, assim. Dos melhores, talvez, assim. Ou se tem muito uma questão de... uma característica comum de cenário de mercado. O mercado tá ruim... Até mesmo os tipos de gestores, assim, que você já conseguiu identificar até pelas você já conversas. né? Multimercado, ação... Então... Como a gente já falou com pessoas bem diferentes, eu tenho uma característica em comum. Todos eles são muito analíticos, né? Uma mentalidade... Opa, até não zoei aqui, né? Uma mentalidade bem de engenheiro mesmo, como a maioria deles são, né? Então, é aquela coisa muito racional, né? Muito exata. Então, não são todos, por exemplo, que se acostumaram com a ideia de ter um papo mais informal, até porque a maneira deles pensarem não é assim tão informal. Sei lá, para eu entender as coisas é sempre mais fácil uma analogia. Isso. Então, por isso que eu fazia sempre uma analogia. Não, esse gestor aí é, sei lá, o gestor sniper, né? Porque ele só opera muito menos e tal. Então, mas o gestor não é assim. Então, eu acho que uma característica em comum, essa linha de raciocínio, né? Tudo tem que fazer muito sentido prático. Mas não é consensual porque, pô, você vai conversar com um gestor de ações, pô, tem cara que essa racionalidade não existe. O cara está muito mais preocupado em, sei lá, um episódio que a gente gravou recentemente. O cara está comprado em Localiza, tem a questão de preço, que ele acha que Localiza nos múltiplos atuais. Sempre que bateu esse múltiplo, é motivo para comprar, porque fazendo um paralelo com a análise técnica, sim, é quase como se fosse suporte. um suporte, né? É o suporte do mensal, do 12 vezes lucro ali. Então, é o índice de força. Se a Localiza cair abaixo de 12 vezes lucro, aí fudeu. A Localiza perdeu o rumo, né? Mas normalmente ela bate ali, ficou barato e sobe de novo, né? Mas ele não está comprado só por isso. Ele está comprado pelas opcionalidades que a empresa vai ter, que ele ainda não sabe quais são, mas ele acredita que elas existem porque eles já trouxeram coisas que ninguém esperava. É meio esotérico, né? Mas no final a Localiza, ela conseguiu ser a líder num mercado super pulverizado. Aí ela conseguiu enfraquecer a maior competidora dela no Brasil. Aí ela conseguiu fazer uma parceria revolucionária com o Uber e mais uma vez na frente ali no momento que os motoristas de aplicativo chegaram. Agora ela está desenvolvendo uma frente que é o carro por assinatura. Pô, eu não sei se o carro por assinatura vai bombar tanto quanto as outras iniciativas, mas vendo que tudo que ela criou acabou dando certo, talvez tenha aqui uma nova opcionalidade que ainda não está precificado. Pelo histórico ali da turma, pode dar um bom resultado. Se não der, tudo bem, ela ainda está barata, mas além disso tem... Então, tem características que acho que o gestor macro talvez seja mais racional, né? Aquela coisa do, não, beleza, agora é hora de comprar, depois vou vender e tal. E o gestor de ações, ele tem esse perfil mais de olhar o CPF por trás do CNPJ, né? Ver a pessoa por trás da empresa. Podemos bom, vamos lá, né? Lá vem. É complicado, né? Podemos dizer, meio tenso, né? Mas assim, um gestor mais macro ele é um cara mais trader, podemos dizer assim. Ele é um cara mais rápido, assim. Tem que ser. E o cara de ação é um cara mais, né, apaixonado na tese, fica ali. Podemos dizer assim, então? Com certeza. Jamais vou revelar o nome da pessoa, até porque foi bem antes tava na Infomoney ainda. Mas um papo bem profundo sobre uma tese, que o cara tava short, e aí ele tentando me convencer e tal, contando toda a história, a gente lá no telefone, aí ele virou assim, gestor de ações. Ele falou, Salomão, você é religioso? Pergunta perigosa. Eu falei, não, pô, jornalista tem que acreditar em tudo, né? Mas por quê? E não, porque assim, eu sou religioso, eu acredito em Deus. E, cara, eu também acredito que essa ação vai cair.
Falei, você fala isso com seus clientes? Ele, de jeito nenhum. Que bom. Meu conselho, eu não sou gestor, mas não fala isso. Mas o gestor de ações, ele tem uma coisa que vai além da... Não sei se é um pouco do feeling, ou de conhecer as pessoas por trás das empresas e acreditar no potencial delas, ou, nesse caso, acreditar no fracasso delas, né? Enfim. Esse negócio de ações é muito legal, porque eu já tenho um históricozinho de mercado também e muitas das vezes a gente teve contato com pessoas que, pô, de grandes fundos e histórias maravilhosas. E uma das vezes, eu não vou contar a história que o pessoal vai saber, mas uma vez o cara falou assim, porque a gente ia comprar uma posição grande dessa empresa, e aí, pô, fui lá visitar a empresa, e aí conversei com não sei quem, e aí, pô, o negócio começou a me parecer estranho. Cara, acabou que a gente não comprou essa empresa, a gente comprou a outra que a gente não queria comprar e ganhamos muito dinheiro na outra que a gente queria comprar, mas muito por causa disso, pela relação interpessoal ali do cara, dele chegar na empresa, ele ter uma sensação de que, pô, talvez aquilo que ele estava vendo no balanço, no valuation dele ali, não estivesse dizendo uma coisa, mas que, de fato, a gestão da empresa talvez não estivesse caminhando tão bem. Porque é aquele negócio, né? Quando a gente, obviamente, tem um grau também de uma projeção para frente e tudo mais, mas assim, quando a gente pega um balanço, ela é uma foto dos últimos 3 meses, né? Na verdade, dos últimos tempos, mas assim, focada ali nos últimos 3 meses, e aí você vai o guidance, você olha para ver o que vem pela frente. Mas, pô, acho que eu nunca vi nenhuma empresa falar, olha, cara, agora daqui para frente vai ser horrível, né? Pô, cara, pode... Não vai ter, ninguém vai contar uma história tão triste assim. Então, você tenta ali meio que... Feliz, você pode contar menos feliz, mas assim, você tenta ver a coisa. E eu acho que até na minha entrevista aqui pro Banco, eu falei com o Cadu isso, a gente estava conversando, eu falei, cara, Cadu, eu acredito muito em análise fundamentalista quando o analista ali, ele conhece de fato, a fundo a empresa. Porque, pô, com todo respeito aqui aos fundamentalistas, pô, fazer um valuation, né, pegar ali e fazer um valuation, acho que não é nenhum bicho de 7 cabeças, obviamente não é fácil, mas cada um você tem ali uma premissa de uma forma geral. Se você entrar no Bloomberg agora e for pegar ali os preços o consenso, vai um pouco mais para cima, outro um pouco mais para baixo, aí você vai ter um que vai estar diferente, você vai falar, pô, o que esse cara está vendo de diferente? Mas assim, fazer por fazer um valuation e você não estudar a empresa em si, não muda nada, né? Qualquer um faz, né? Só um comentário antes, já teve empresa que mostrou que o cenário ia ser bem negativo, né? Mas teve outros motivos, né? Isso aí faz um bom tempo, né? Não vou falar com a empresa, obviamente, mas uma empresa concorrente a ela ia fazer o IPO. E aí essa empresa falou, nosso resultado vai ser... Ela diminuiu assim, a margem, era sei lá, de 2 dígitos para negativo. Caramba! Aí a ação dessa empresa despencou na bolsa. Uhum. Só que, pô, o que acontece com uma empresa que vai fazer um IPO, né? Você vai precificar ela baseado em quem? Baseado nos players listados. Né? Então o cara falou, entendi. Então, assim, não tô dizendo que a empresa fez isso. Tô só brincando. Mas nesse caso, assim, a gente olhou e falou, cara, e deu um mês depois a empresa desistiu do IPO. Depois ela voltou, entrou na bolsa, mas naquela época... Cara, isso é muito louco, né? Porque eu nunca tinha escutado essa história, mas é aquele negócio, é raro, mas acontece. Né? Então. Não, é que mas é que nesse ponto, também não adianta a empresa mentir. Né? Sim. E a gente teve alguns casos em 2023 que mentir talvez seja uma palavra muito forte, mas a empresa fez o mercado acreditar... Maquiou um pouco, é isso. O futuro ia ser melhor do que o balanço mostrou. E assim, é só ver a reação na bolsa, né? O que aconteceu. Eram empresas que estavam com um certo problema, a ação deu uma leve estabilizada e quando saiu o resultado, a ação foi trucidada. Não foi nem que o resultado foi horrível, mas foi diferente da sinalização da própria empresa. Entendi. Então é meio que... Você gerou uma expectativa e... Uma revolta do gestor. Falou, caramba, me enganou. Então vou vender e dane-se, né? Não, amassa mesmo papel para o cara aprender a não... Então tem um pouco... Até o gestor de longo prazo tem uma coisa meio trader, né? Tem uma coisa meio que, sei lá, quem leu Reminiscências sente um pouco disso. Mais um no ranking. Todo mundo fala desse livro. E uma dúvida, assim, né? Que até você contou essa história desse gestor que falou assim, que perguntou para você no telefone e tudo, assim. Dos gestores que você acompanha, ou pelo menos dos que você mais gosta, né? Que obviamente são todos que você já entrevistou para te ajudar aí. Que são todos. Aprendeu em coxinha. Mas assim, você sente que, pelo menos
os melhores, ou pelo menos as coisas mais interessantes, assim, o pessoal ele vai muito para esse lado da discricionariedade mesmo, que tem muito ali do tempo que o gestor está acompanhando, da experiência do gestor. Tem outros que já são mais sistemáticos mesmo, assim, no processo. Como que você observa essas diferenças, assim? Olha, eu acho que mercado tá para todo mundo, assim, né? E os ativos que estão na bolsa, eles também atendem diferentes expectativas, né? E, então, vai ter gestor... Eu acho que o tempo joga a favor do gestor, né? É uma depreciação positiva, né? Quanto mais tempo você tem, mais fácil vai ser de ler um balanço, de saber se o CEO da empresa está te enganando no discurso ou não. Mas não vai te impedir de errar. Então, aí volta qual é o efeito colateral. Quanto mais experiente você fica, você pode correr o risco de ficar menos humilde, né? Acho que humildade todo mundo tem que ter no mercado, porque todo mundo vai se ferrar em algum momento, né? Eu até escrevi uma newsletter recente, que foi um papo que eu tive com o Matheus, né? Eu estava de férias e a carteira bateu o all-time high, o fundo bateu lá o all-time high, né? E a gente está indo muito bem, num ano que não está tão fácil assim para os gestores de ações. Sim. E foi uma reflexão que a gente teve sobre humildade. Que não é porque a gente está indo muito bem que a gente é melhor do que os outros. Da mesma forma, quando a gente estiver indo muito mal, né, que a gente é pior que os outros. Eu acho que, e mais importante do que o resultado é o processo. Assim, se você acredita no seu processo e o processo é bem feito, então nem sempre o resultado vai ser positivo. Né? A gente brinca aqui na análise fundamentalista, né? Não é que você está perdendo, é que o foco é longo prazo. Né? Longo prazo ainda não chegou. Mas se o processo é bem feito para saber quanto você pode ganhar e quanto você pode perder, porque nenhuma ação é risco zero, né? Se fosse risco zero, o papel não sobe, né? Não tem, já estaria precificado ali. O processo acaba sendo mais importante do que o resultado. E, a gente tem um processo onde, para a gente, não permite que a gente compre empresas que... Bom, não vou citar o nome aí, né? Até para não ficar datado, mas tem empresas que estão aí, a carteira de vários gestores, né? Só que, a gente não fica confortável por questão de receita não está crescendo, a margem não está crescendo, que para a gente mais importante do que crescer a receita é crescer a margem, né? Porque mostra que ela está vendendo mais e está trabalhando melhor o lado de custo. Endividamento controlado, né? Não é que a gente tem medo de empresa endividada, mas ela tem que ter um controle ali. Você tem um framework, assim, a gente vai tendo um critério que eu nem boto de uma maneira tão sistemática. A gente é um pouco mais... a gente não tem nenhum dogma ali. Não, eu nunca vou investir em empresa assim, nunca vou investir em empresa assada. A gente acredita muito no preço. Tem empresa lá que a gente compra que, parecia uma merda, assim, mas, o preço vale a pena. Né? Foi um investimento recente nosso, né? Muita gente torceu o nariz, a gente colocou Banrisul na carteira. Falou, nossa, Banrisul... A gente tem uns assinantes gaúchos, né? Fala, Banrisul aqui não dá, não sei o quê, eu sou daqui. Falei, cara, o que eu tô olhando que a empresa está entregando, baseado no preço que ela está sendo negociada, meia vez o patrimônio, assim, não dá, assim. Para mim é uma baita oportunidade de comprar. É uma compra pequena, uma posição pequena, até porque aquele tipo de posição que, se der certo, ela vai subir demais, então a gente nem precisa ter uma posição tão grande assim, né? E também é algo que pode demorar muito para acontecer, mas a gente é o tipo de investimento que a gente acredita. Agora, tem gestor que tem uma visão um pouco mais imediatista, né? Então, talvez Banrisul não seja um papel para ele. Talvez ABC Brasil, que é uma outra posição nossa, não seja o papel para ele. Talvez queira alguma coisa que, sei lá, os varejistas estão amassados. Mas isso aí depende muito da estratégia, né? Também. E de fato, quando você tem a tese de investimento, você tem aquela questão, né? Você vai fazer... Não dá para você querer fazer day trade usando um gráfico mensal, né? Não faz o mínimo sentido, olhando pelo nosso viés aqui. É que o gestor tem uma coisinha meio complicada, que é aquela maldita coluna que, se eu pudesse, arrancava, que é a coluna de 12 meses de rentabilidade. Que, assim, as pessoas... o gestor é bom ou é ruim? Deixa eu ver, a coluna de 12 meses. Então, Stuberger é ruim. Olha lá os 12 meses. Não, cara, isso é brincadeira. Não. Então, assim, o gestor, ele sabe que isso, e querendo ou não, isso atrapalha, né? Isso mexe com
aquela coisa do eu sei que é longo prazo, mas eu tenho que dar um resultadinho agora também, né? E a proximidade que hoje o público tem com o gestor, ela é muito boa por um ponto, né? Porque, pô, tem a transparência, o cara consegue conhecer, mas eu imagino que para o gestor também deve ter gerado, principalmente para alguns gestores, de algumas estratégias específicas, deve ter gerado um certo desconforto, assim. Né? E voltando pro lado lá da terapia, né, que a gente falou, acho que para quem não faz terapia, recomendo principalmente para saber quem é você, né? Acho que a gente só tem uma noção de quem somos nós quando a gente se enxerga, né? A terapia é muito boa nisso. Tem gestor que joga muito bem o jogo da exposição, de aparecer, de falar, de se comunicar. Pô, é quase um showman, né, e tal, e todo evento tem que ter esse gestor aqui. Agora, tem gestor, já me falou até em entrevista nossa, eu não gosto de aparecer, eu apareço muito pouco, e se eu apareço, eu não falo de posições específicas, porque isso cria um viés dentro da minha própria estratégia. Então, quando eu falo que, sei lá, quem não tem app vida é louco, cara, eu já cravo uma bandeira ali que, pô, se um dia eu vender app vida, eu sou louco. Pô, mas eu falei lá atrás, cara. Eu falei e não é que o cara Salomão. tá errado, é uma questão de estratégia mesmo. Então, ele para não criar cascas de banana para ele mesmo escorregar, ele prefere não falar, ou se vai falar, fala só de cenário e tal. Mas tem muito gestor que simplesmente não aparece, né? Um episódio que eu amei fazer, foi muito bom, mas o gestor estava claramente com uma cara de, ó, eu tô aqui, mas talvez eu não estaria, sabe? Que foi o Guilherme Achê, da Esquadra. Assim, pô, um papo sensacional, mas pô, o fundo tá fechado, é um dos melhores fundos do Brasil há muito tempo, performa. Então, assim, ele nem precisa se expor, né? Quando vocês foram no Rio? Quando a gente foi lá pro Rio. E, puta, foi um papo excelente, até por isso também. Sim. Porque às vezes você fala com um cara que também não faz tanta questão de aparecer, ele acaba sendo um pouco mais sincero, fala umas coisas. Ele até brincou assim, ele falou, não, eu não gosto dessas coisas de trading. Não é isso que você faz, né, Salomão? Eu falei, não, mas se fosse também, eu não ia falar aqui, né? Tipo, ele meio que fala mesmo, assim, sabe? Não tá... E é legal que você vê, o que você falou, tem vários estilos, tem uma galera que é bem diferente, né? Por exemplo, o episódio que a gente comentou foi com o da Guepardo também, que foi legal, ele comentando que é um fundo super enxuto, tem pouca gente e bem concentrado, né? A nossa pior performance foi quando a gente tinha mais gente. E ele tinha uma quantidade de pessoas que não pode ter mais funcionários que isso. E era, tipo, eu não lembro qual que era o número, tipo, 12, 13 pessoas, mas ele falou, isso aí contando a moça do café também, não sei o quê. E Salomão, uma coisa assim, já que você falou do Achei e tudo mais, a gente sabe, né, do histórico que ele tem de rentabilidade em operações short, tem uma dificuldade maior entrevistar gestores que às vezes têm posições short? Ou mais polêmicas, né? Porque o short ele não deixa de ser um pouco polêmico. Assim, Short, só para o pessoal entender, né, pessoal? O short operar quando você opera vendido né? na ação. Esperando que ela caia, né? Você vai ganhar... Senão a gente tá falando do ROI, não sei o quê, né? E por que isso é mais complicado, né? Porque tem toda a questão do aluguel, tem toda a questão e também da imagem com a empresa. Tem várias coisas. A primeira... Se eu sou o diretor de uma empresa e você está comprando a minha ação, pô, obrigado. Você acredita que a minha ação deveria valer mais do que vale hoje. Cara, o raciocínio de quem está shorteando a empresa é o mesmo, só que ao contrário, né? Pô, você acha que a minha empresa vale menos do que deveria valer? Pô, tô aqui todo dia trabalhando, 12 horas por dia, fazendo reunião, deixando de vir aqui, sei lá, fim de semana aqui, e você está falando que minha empresa vale menos, sabe? Tipo, então, às vezes é uma afronta à empresa. Mas a decisão de shortear nem sempre pô, sua empresa é uma merda, vou shortear. Não, às vezes sei lá, questão de preço. Eu estou shorteando no relativo, o Itaú em relação... E estou comprando o Bradesco, porque como o Itaú subiu muito mais que o Bradesco, eu acho que o Bradesco um dia vai voltar a essa relação de preço com o Itaú. Não estou fazendo isso, mas é só um exemplo que poderia justificar uma posição short, né, numa empresa. O Achei ficou conhecido pelo short que ele fez em IRB. Teve um short anterior também, que foi em Anhanguera, né? Quando era Anhanguera ainda, ou quando era Croton, não sei. Mas tem alguma empresa de educação, mas o mais famoso foi IRB, né? Porque, enfim, ele apontou uma fraude na empresa e a empresa não conseguiu se defender, né? Tentou, mas, bom, a gente viu o escrutínio da empresa na bolsa, né? Enfim, ele acertou o investimento, né? Então tem essa primeiro essa alcunha, né, do pô, esse cara tá torcendo, esse cara é um malvado, não deveria existir. Tem tantas pessoas que trabalham aqui na empresa, enfim, tem esse lado que é perverso do short.
Mas tem também o outro lado, que você lembrou bem, do aluguel, é um mercado muito mais enxuto. Então, você fala que está short em alguém, você exposto, botou um alvo na sua cabeça, né? Então, se essa empresa soltar um resultado bom, acontecer alguma coisa e tiver uma corrida para... Como tem menos papéis, né, para shorteado que... tem um limite, né, para shortear, né? Você pode operar ali se está chegando num short squeeze. Você acaba sendo alvo, né? Porque eles sabem que alguém vai ter que dar demanda ali, né? Então... Pode ter uma alta muito forte de uma empresa. A gente já viu no mercado, né, algumas vezes. Já vamos tirar o short, todo mundo que tem ação não deixa alugar, né? Então, até para também ajudar nesse aspecto, né? Então, assim, tem os papos de corredor. Isso. Né? Que aí é o, putz, cara, o quê? Esse analista dando short, não, então não chama ele para a reunião da minha empresa. Então... O Gilson, CEO da B3, ele veio no nosso episódio, até perguntei para ele sobre short, ele falou, não, eu gosto de conversar com quem tá short. Não sei o quanto ele falou isso. Eu podia ter trocado. Eu vi, foi no final. Então, Gilson, já que você falou, eu tô short. Foi no finalzinho, né? Foi no finalzinho. Eu tô short em B3. Não tô, né? Mas só para ver qual seria a reação. Não, mas eu gostei muito quando ele falou também da questão do short. É que assim, pô, eu acho que o mercado ele tem que ser o mais democrático possível. E quando a gente viu, por exemplo, a Coreia do Sul há pouco tempo, agora cancelando, proibindo o short. Então, assim, eu gostei muito. Esse foi um episódio que, tirando, né, a parte que ele fala que a bolsa vai durar muito tempo, porque vou ter que trabalhar. Vou ter que trabalhar mais. Fala, pessoal, boa noite. Pessoal, William Bonner falou um negócio, mexeu aqui. Brincadeira, mas assim, foi um episódio bem bacana, assim, não só dele contando a história dele no início. É um cara que, tem uma carreira, né, louvável ali de currículo, que é brincadeira também. Mas a história da CETIP também é um negócio, ali foi um negócio bem bacana. Mas, cara, olhando para a bolsa aqui e olhando para isso, assim, eu acho um negócio muito bacana, né? Quando você pega, por exemplo, a tua entrevista com ele e, o cara, ele de fato, ele fala, a gente está testando, né? Ele meio que sai, ele sai um pouco da zona de conforto dele, ele toma um pouco de risco. Não, a gente vai testar aqui, né? A gente vai testar durante um ano, se não der certo, cara, a gente cancela e tudo mais. Então, como é que assim, é meio que tirar o cara um pouco da zona de conforto? Já teve alguma... Eu acho assim... Alguma ombrada, assim, digamos assim? Só concluindo a questão do short, né? E aí, pegando o gancho aqui para falar com CEOs, né? Falar de short é um assunto sempre muito delicado, porque o gestor nem sempre gosta de falar. A gente, aos poucos, tem conseguido fazer um gestor ou outro falar, né? Mas acho que é um pouco do nosso desafio ali, quando a gente tentar tirar o papo que a gente tem no café, no almoço, que é super legal, tentar trazer pra galera que não está aqui no ambiente do mercado financeiro. Papo com o CEO, nunca fui fã. Porque sempre era aquela entrevista meio... não, mas isso não pode falar. Manda as perguntas antes, cara. Eu nem sei como perguntar. Depende do papo, né? Então, assim, eu acho que isso passa, de novo, por aquela coisa do... olha com quem você está falando, como eu gosto de conduzir o papo e tal. Você aceita? É a confiança, né? Quando o cara topou dar a entrevista para mim, não é uma simples entrevista. O cara topou passar por isso. Então, eventualmente eu vou fazer alguma pergunta que pode, sei lá, deixar desconfortável, ou pode... O próprio Gilson, né? Eu falei do programa Desenrola. Aí ele fez, isso era segredo, mas... Não, eu falei... Aí eu falei, segredo, tava na Agência Brasil. Mas assim, a Bolsa tá fazendo meio em silêncio isso, né? Então, inclusive hoje, no dia que a gente tá gravando, é o último dia, né, do programa Desenrola, e a gente vai ter noção de qual vai ser o potencial que a Bolsa vai ter de ganhar com isso, né? Porque Lembrando que estamos gravando no dia 22 de novembro. 22 de novembro. Isso, porque hoje é 22. Ela falou que não mas ela reafirmou a data. Tá parecendo a Analia. Hoje é 22. Não, hoje... Não, hoje é 22. E a gente vai ver o quanto a Bolsa vai ganhar, né? Porque ela ganha um FII por transações, né? Ela meio que... propiciou a plataforma para conseguir fazer essas transações ali entre quem está devendo e o banco, né? Mas aí também teve o lance que eu fiz uma pergunta lá até meio... e o desdobramento do Ibovespa? Ele, quê? Ele não entendeu. Eu falei, a gente tem esse índice aí, parece índice de país subdesenvolvido, Aí ele falou, né? Aí ele, mas
aumentaria a liquidez? Isso aí, tipo, ele não entendeu a pergunta, né? Mas basicamente, só divide em 2 aí o Ibovespa, né? Só para não ficar esse número gigantesco. Então, assim, a gente corre risco de fazer uma pergunta que pode passar meio, caralho, que pergunta idiota. Mas pode também ter a pergunta que a gente falou que da surgiu questão na do hora e foi legal. monopólio, Cara, a questão do desenrola. Não, Foi muito legal esse podcast. Se você não assistiu, assista, que, pô... papo com o CEO dificilmente surge na... Ele não sabe, mas eu já tenho lá tudo anotado, assim, né? Tipo, não, vamos falar disso, não deu pra falar de tudo que eu Tu queria torce pra eles falar. dar uma esquecida na lista, né? E uma dúvida, Salomão. Agora você também... Pode falar que você é gestor da carteira? Não, você tem quer equipe dizer, que... se falar, a CVM vai... Não, Mateuzinho. Não, a gente tem uma carteira de ações. Sim. Somos analistas CNPI e isso nos permite ter Que depois é replicado uma no carteira fundo. de ações. É, Isso. mas a aí minha tem dúvida- o fundo que é como se fosse cliente da carteira e replica. Sim, entendi. A minha dúvida é o seguinte, todo esse papo com gestores te fez um investidor melhor? Como que isso contribui para o seu processo de tomada de decisão? Pra caralho, assim, porque a coisa mais legal do mercado financeiro é aprender com o erro dos outros, cara. Você não precisa cometer o erro, você E já é de viu graça, né? o erro que o cara cometeu, pô... A gente percebe lá o erro do cara que se aproximou tanto da empresa, que criou um vínculo com a empresa, não soube a hora de vender. A gente vê o cara que se apaixona pela tese. Será que Mateuzinho vai saber a hora de vender Valide, Vulcabras? Não, já vendemos. Você viu que eu peguei no... A Vulcabras hoje não é nem a top 5 da carteira, né? Boa. Ela já foi a maior. Tô brincando, hein? Calma. Não, mas é um ponto importantíssimo, assim. A gente se questiona muito isso. Sim. Eu acho que até o fato de eu não estar tão dentro da análise ali o tempo todo, porque eu já olho com esse lado de fora e falo, porra, Mateuzinho, Subiu Valide é do 60%. caralho, mas assim, ela não pode triplicar, né? Ela não tem mercado para tudo isso. Ele, não, se acontecer isso aqui, tá, mas vamos ver se a relação preço sobre lucro, pro que ela tá gerando, ainda tá compensando. Ainda tá, mas eu tô lá sempre... Mas isso é bem saudável, né? Ser meio que o advogado do diabo ali, da Total, ideia, né? tô ali para provocar ele tá ali para... E se Pra você mim- pudesse resumir assim, quais são as lições que te melhoraram, então? Cara, assim, eu diria que a parte técnica, a gente meio que já sabe ali, né? Tipo, vai aprendendo, mas não é com Luiz Alves Paz de Barro que eu aprendi a fazer valuation, né? Mas o papo com esses caras te faz entender que você nunca vai ter 100% de certeza. Uhum. Então, você vai errar, você pode errar. É saudável até que você erre. Entender por que você está errando e não ter nenhum amor pela posição. E, putz, cara, maior detrator da nossa carteira foi Renner e teria sido muito maior se a gente não tivesse vendido antes, né? Entender por que a gente errou ali. Enfim, eu acho que tem muita coisa que a gente aprende com os gestores, mas se fosse resumir, seria esse pós-mortem. Seria esse por que a gente errou, né? Não acreditar na falácia do o mercado está errado, eu que estou certo, então vou carregar esse papel. Não, cara, isso não existe. Assim, alguma coisa pode ter acontecido que fez você errar e, tudo bem. Zero a posição. E a gente teve uns testes disso, né? Porque tudo que a gente faz na carteira, a gente avisa os assinantes. Teve ação que a gente colocou na carteira, uma semana depois a gente tirou. Aí o cara falou, ué, o que aconteceu? Erro de conta. A gente fez aqui, a gente não gostou, aí já falamos, resolvemos tirar. E faz parte. Mas em uma semana, eu falei, em uma semana. Você preferia que eu carregasse para perder dinheiro, para... Não, estopar, cara, estopar curto, né? Não é porque a gente é fundamentalista Aí, ó. que a gente... Aí, Pô, animar isso aí, ó. Porque, pô, toda vez que a gente fala de fundamento, o pessoal fala assim, mas o fundamentalista não tem stop, o fundamentalista... Cara, isso é uma falácia, né? Na verdade, assim... É que o stop do fundamentalista não necessariamente é um preço. Exatamente. É uma revisão de tese. Condição. Tipo, Get Ninjas, uma tese que a gente ganhou, se for para pensar em tempo, foi a tese que a gente ganhou mais dinheiro. Porque a gente ganhou... Ela representou 2 pontos da cota em 40 dias, um pouquinho menos. Então, foi 20% que a gente ganhou em 40 dias. E o stop da posição, a gente estava monitorando a briga que ia ter entre o fundador e a gestora que estava querendo tomar o controle da empresa, que era a REAG. E nossa tese era bem simples, falta tantos milhões para a REAG passar o fundador em quantidade de ações. Então, vamos monitorar. Get Ninjas é uma empresa pequena, o pessoal negocia tiquinho. Quando a gente vê que está movimentando pra caralho e bater lá o número mágico, acho que era 20 ou 40 milhões de ações,
Quando bater isso é porque alguém negociou tudo. Aí a gente sai do papel. Mas no meio disso, a gente acreditava que ia ter essa guerra de preço e o papel ia subir. Cara, o papel subiu de 4 para 5 em... E assim, cara, isso é muito legal, porque a gente há pouco tempo entrevistou um tesoureiro aqui do banco, né, o Gessé, também fica aí o convite para você assistir o episódio. E ele fala muito disso, né? Você, diferente do que muita gente acha, você não estava esperando de fato o evento acontecer para tomar a posição, para depois ganhar com a posição. Você tinha uma expectativa ali que podia concretizar ou não, e você tomou a posição antes esperando que aquele evento acontecesse. Aconteceu o evento, você saiu. É isso. Assim, a gente sabia por que podia ganhar e sabia por que podia perder. E aí é o papo franco ali, ó, gente, estamos investindo nisso. Pô, mas Get Ninja, vocês não são fundamentalistas? Não, a gente é fundamentalista e se você lê Benjamin Graham, Warren Buffett, eles têm o Cigar Butt, né? Que a gente está pagando 50 centavos uma nota de R$1. Então aqui, assim, que a Get Ninjas, o lance era esse, né? A empresa estava valendo 220 milhões de reais na bolsa caixa, né? E tinha 270 milhões de reais de caixa líquida, né? Então, tirando a dívida, ela valia mais ela tinha mais caixa do que valia na bolsa. A dúvida era o que ela ia fazer com esse caixa. Quando o fundador falou, vou devolver esse dinheiro para os acionistas, aí a REAG começou a se movimentar porque achava isso errado, tinha que fazer um investimento na empresa, então eles queriam meio que tomar as rédeas da empresa para fazer isso. Quando a gente percebeu esse movimento, a gente falou, bom, o fundador não vai querer entregar a empresa, a REAG também não vai querer perder isso daqui, eles vão brigar para... demanda, compra dos dois lados, pequena, né? Era um papel que tinha, como diria o Roxo, que também participou aqui, tinha opcionalidade. Era simples o investimento, né? Mas aí o que acontece, né? E aí é um pouco da nossa vantagem em relação aos grandes gestores que a gente conversa. Liquidez baixíssima. Sim. Um fundo de 200 milhões, 500 milhões de reais, dificilmente vai montar uma posição ali que mexa o ponteiro, né? Porque... Sim. Não é muita E você tem preferência por você gosta muito de small caps, né? Assim, por que você gosta de small caps? Justamente por isso. Tem menos gente olhando. Então, assim, que diferencial... A gente tem Vale na carteira, tá? Mas muito mais por uma... Assim, acho que quanto maior a empresa, mais gritante tem que estar o preço para a gente comprar. Entendi. Porque não tem como a gente ter um diferencial... É que você está competindo com todo mundo, né? Qual o diferencial que a gente tem aqui na nossa insignificância da Faria Lima em relação ao cara que cobre o setor de mineração há 30 anos, está lá opera do lado de um porto na China, assim, vê o minério saindo e entrando. Pô, Cara, conta quantos caminhões estão entrando. É isso. Então, assim, a gente busca diferencial onde a gente sabe que tem diferencial. E como é que a gente descobre isso? Quando a gente fala, pô, estamos olhando o Get Ninjas. Aí o cara fala, quê? Não, que isso? Ou então, não, meu fundo é muito grande para isso. Puta, que bom. Obrigado. Porque se isso vale alguma coisa, ninguém está sabendo. Então, é isso com Get Ninjas, é isso com Valide, com Cabras, ABC Brasil. Pô, ABC Brasil bateu máxima histórica recentemente. Sim. Ninguém fala de ABC Brasil, né? O banco... Pior que eu vi esse papel, eu falei, nossa, como é que passou rápido aqui? Eu nem vi essa parada. Cara, e é engraçado. E olha que a gente fica na sala ao vivo É que a ali gente com a dá galera. a gente dá a E o volta pessoal, no mercado. e o dá um pessoal AZ pergunta, ali. a gente faz day trade também, mas a gente acaba falando mais de swing trade e respondendo muita dúvida. Teve um maluco que uma vez ele fez uma conta, a gente chega a fazer mais ou menos, obviamente que a gente não faz uma análise aprofundada, comentando o esporte, existência, entendeu? A gente chega a olhar mais ou menos 65 papéis por hora. Por hora? Por hora, que roda, assim, que a gente fica rodando. Obviamente, como vai rodando, às vezes várias vezes roda o mesmo papel, você tem uma análise mais rápida ali. E, cara, acontece de muitos papéis que de repente passa, aí a gente tá, vamos decidir carteira, e quando a gente olha, a gente fala, putz, peraí, esse papel passou, e o papel às vezes voou, e ninguém perguntou, cara. Tipo, e olha que é uma sala, né, que, pô, a gente tem muita gente de varejo e tudo. E é impressionante, cara, tem papel que realmente fica muito fora do radar, né? E Salomão, uma pergunta aqui assim, né? Você entrevistou alguns traders de tesouraria que viraram gestor, enfim, que são histórias fantásticas, assim, da minha opinião, assim, acho que são os melhores episódios que traz toda uma bagagem. Recentemente você fala com o Calete, né? Kelete, pô. Que foi muito falar legal com também. o Sobral também, né? Que foi um episódio absurdo. Cara, que insights que você consegue tirar, assim, dos caras que vieram lá do, assim, pô, pregão, mesa, né? Época de
porradaria mesmo, assim, que era intenso. A gente já trouxe alguns aqui que contou, mas se você puder tirar alguns insights disso, assim, do cara que foi realmente traderzão lá, mesa, não sei o quê, e hoje o cara, pô, é um gestor, né, de fundo, mas também já não vive mais aquela loucura de antigamente. Acho que o grande insight é que o mercado mudou pouco. Assim, a gente tem uma vida tecnológica muito mais confortável, né, acesso a muita informação, mas o ímpeto do investidor, né, o emocional mudou pouco. E quem viveu aquela selva consegue passar isso de uma maneira muito mais clara, né? Então, teve um episódio que a gente fez com o Carlinhos e o Bruno do Magalhães. O Bruno, 26 anos de mercado, o Carlos, 34. E tem uma alma mais de trader, né? Você vê que você consegue absorver algumas coisas. A gente falou do livro do Reminiscências, né? Que, cara, é muito louco ler esse livro hoje. Porque você fala, nossa, meu, isso aí retrata a década de 20 dos Estados Unidos e tem tanta coisa O emocional é igual, né? Impressionante, então, né? eu tava lendo Psicologia da Bolsa de Valores, 1912. Eu tava lendo um negócio lá, eu falei, que isso? A gente tão antigo e tão atual, né? A gente tem uns caras que teve algum podcast que recomendaram, eu nem lembro se foi no meu, mas se alguém falou, não, acho que não foi. Era 1929, o Diário. Contando o dia a dia do que estava acontecendo em 1929, lá nos Estados Unidos, né? Uma grande crise. E você percebe também, quer dizer, isso aí quem recomendou, né? Você percebe muita similaridade com os dias de hoje, né? Então, acho que o grande aprendizado é esse, assim. Tem um lado ali... Isso é uma pergunta que eu sempre faço, né? Então, assim, tipo, se você pudesse olhar no mercado lá de trás, pro dia de hoje, para quem tem, né, Fausto Botelho teve aí, a gente tava falando, mais de 40 anos de mercado, ele falou a mesma coisa também, né? E é a até psicologia do mercado continua... E é até engraçado, porque você falou do Reminiscências, que conta lá a história do Jesse Livermore. O Jesse Livermore, ele tem um livro dele técnico, que é o How to Trade in Stocks. E ele explica o processo dele. Aí é engraçado que ele explica, não, porque primeiro ele olhava como que estava a situação do mercado, depois o setor, depois da ação. Aí ele separava quais eram as ações que eram líderes, quais que estavam para trás. E quando você para pensar, o processo ele não muda muito além disso até hoje. Natural, assim. Tipo, e ele estava falando isso em 39, sabe? Eu acho assim, tem uma... para não romantizar tanto, tem uma mudança prática disso, né? A arbitragem é muito menor. Sim. Antes de você... saber falar inglês, você já podia dobrar o patrimônio ali, porque você lia o que saiu nos Estados Unidos e operava aqui, né? Pô, tem a história do Black Monday lá de 87, né? Que o Jakurski, ele tava tendo o Black Monday e tava, negócio derretendo lá nos Estados Unidos e aqui a bolsa subindo. Porque era vencimento de opções, o mercado era totalmente manipulado em época de opções, né? Que é a época na ginásio e tal. Então, o fluxo fez a bolsa aqui subir, quando na verdade era para cair. E aí o Jakurski montou uma puta posição vendida e ele até ficou, foi falar com o chefe dele, né? Pô, será que tô certo? Não é possível. Aí só quando chegou de noite, o Cid Moreira lá no Jornal Nacional falou crash na bolsa de Nova York. E no dia seguinte, tudo despencou. Então, assim... Olha a arbitragem simples que tinha. Não, hoje, né, movimenta 1 minuto, 2 minutos. E o que aconteceu? O que aconteceu? Só notícia. É bizarro. O que eu mais gosto é... Eu não acompanho tanto o intraday, mas eu faço questão de acompanhar payroll. Payroll é coisa de maluco, né? Você faz assim, e aí vai pra cima, vai pra baixo. Eu não lembro o último payroll que não dá pra colocar aquela narração do Galvão Bueno. Hoje sim. Ganhou, perdeu. Fala do Jerome Powell também é muito engraçado. Porque ele pensa que é aquela coisa assim, não, porque vai cair, aí de repente, enfim, a bolsa na loucura. Vai cair a expectativa de não sei o quê, aí a cada palavra o robozinho vai fazendo essa loucura. Atinho. Sua pergunta, Atinho. Sua pergunta. Boa, vamos lá. Salomão, se você puder falar pra galera, qual nesse tempo, assim, tanto ou de trade, que algum trade que você fez, ou que foi no fundo, enfim, que te marcou, assim, de tanto um vitorioso quanto um prejuízo que te marcou também, que você possa tirar uma lição disso? Eu vou falar dos mais recentes, que acho que me sinto mais, vamos dizer, mais maduro aí para falar, né? Lá no passado a gente pegou quase que sozinho o Magalu, na época era Magazine Luiza ainda, né? Mas acho que no recente,
Putz, acho que o trade que a gente mais gostou, para chamar de trade mesmo, pela duração, foi Get Ninjas. Assim, foi algo que... a gente teve um episódio com o Daniel Goldberg, que foi muito legal, deu muita repercussão. Tive que assistir 2 vezes, tá? Não, eu para fazer a matéria desse episódio... Nossa, eu E durou fiquei 3 horas, foi uma aula ali, né? Mas foi difícil absorver tudo. Mas ele investe muito, ele é um investidor de situações especiais. Né? Special Seats. E ele investe, ele fala que o investimento é ele investe pelo porquê e não o quê. Né? E a Get Ninjas, no final, acabava sendo isso. Né? Por que a gente está investindo em Get Ninjas? Não era a Get Ninjas em si que nos atraía, era o porquê. Né? E, pô, é um pouco desafiador. Foram 40 dias ali acompanhando, né, lado jurídico. O que pode acontecer, né, com a empresa? Se o fundador achar que estão tentando derrubar ele pode não sei o quê. Se alguém passar ali os 25% ou ativo pós-Sompio, mas aí a OPA sai a que preço, sabe? Tudo isso estava mapeado assim. Então foram 40 dias que deu um resultado muito bom, mas não tinha fim de semana, né? Porque teve um fim de semana que na sexta-feira surgiu um quarto investidor comprando 7% da empresa e falou, caralho, fudeu, de onde é esse cara? Ele tá do lado do fundador, tá do lado da Reag e tal. Então, assim, ele trouxe um aprendizado muito legal, até nesse lado de ter essa postura mais agnóstica como investidor, sabe? Nunca vou investir num lixo desse, essa empresa fez IPO, despencou. Cara, pode ter uma oportunidade ali que, às vezes, o seu preconceito, né? Pô, quem fechou os olhos para estatais porque o PT ganhou a eleição, perdeu a Petrobras, né? A gente perdeu, não por isso, mas a gente gostava mais de 3R, né? É uma tristeza, né? Porque, se a gente tá bem, né, sem a Petrobras, imagina como teria sido com ela, né? Agora, de perda, cara, o nosso maior prejuízo foi com lojas Renner. E esse teve um aprendizado bem legal. Que eu sou palmeirense, né? Eu fiz a analogia do Rafael Veiga e do Breno Lopes. Quem é palmeirense, né, sabe que a torcida tem zero paciência com o Breno Lopes. Pô, o cara fez o gol da Libertadores de 2020. Tinha que ter um pouco mais de paciência com ele. O Breno Lopes entra em campo, perde uma bola, erra um drible, toca errado uma bola, já começa a xingar o cara. O pessoal não tem paciência. O Rafael Veiga teve uma fase que ele não estava indo muito bem, mas, pô, o Rafael Veiga é um puta de um craque, né? Então, a torcida teve mais paciência. Dava um desconto com o ali, Veiga, né? Até perceber que não, pera, ele não tá bem. Até o Abel, numa coletiva, fala, não, o Veiga tá se recuperando, ele não tá tão bem. E teve o mesmo caso o Rony, né, também no Palmeiras. Mas eles seriam meio que a loja Renner, ali da nossa carteira. A gente teve uma complacência, mas não, pô, é Renner, cara. Pô, Renner tá caindo mas olha esse PL, nunca teve esse PL na vida. Quando a gente começou a perceber que talvez o lado da financeira da Renner não ia ser tão bom quanto imaginava, ou ser pior ainda, o mercado de varejo tá mudando a sua dinâmica, né? E a gente até escreveu sobre isso, né? Quem imaginar que a Renner ia entregar resultados tão ruins e quem imaginar que a C&A ia entregar resultados tão bons, né? A C&A triplicou de valor no ano, que a Renner caiu aí, sei lá, o preço de agora, mas está caindo muito aí, né? Quem fez um long C&A, short Renner, vai ter um Natal bem feliz aí. Boa. Então, acho que o aprendizado foi esse, assim, né? Tomar cuidado com o label ali da empresa, né? Tipo, talvez se ao invés de Renner fosse uma Marisa, a gente já... Não, vende logo. Né? Mas foi... Isso aí, a gente aprendeu um pouco com isso. Boa. E, Salomão, uma pergunta que a gente sempre faz no final do episódio. Tipo, o pessoal sempre pergunta sobre indicações, etc. Se você puder indicar, então, pro pessoal, um livro, uma música e um filme que você gosta, que te define, que pode ser de mercado ou não pode ser de mercado. Tá. Imagino que ele vai puxar um hardcore, que eu sei. Depender da música é complicado, que tem vários momentos, né? Mas vamos lá. Primeiro livro, vou recomendar o meu livro, né? O Sem Medo de Investir em Ações, livro que eu escrevi com o Renatão. Mas para não ser tão puxar sardinha para cá, e eu já falei do Reminiscências, fica meio chovendo molhado. Então, já para ter um combo aí, né? Tem o meu, o Sem Medo de Investir em Ações, o Reminiscências, que acho que tem muito mais a ver com o nosso papo aqui, mas tem o do Morgan Housel, que é o Psicologia Financeira. É um livro que,
eu acho que eu já devo ter dado 20 desses livros de presente para um monte de gente, porque ele serve para quem já está no mercado, para quem é trader, para quem é investidor de longo prazo, para quem não manja nada de mercado. É uma pessoa que consegue traduzir muito bem histórias de mercado, escreve muito bem e fala de uma maneira muito comportamental, sem aquela buchitagem de... aquela coisa meio vaga, né? Pô, ele traz alguns insights muito valiosos para explicar o lado de quanto de dinheiro que você precisa para ser feliz, sabe? Algumas coisas que ele traz ali que são questionamentos que vale muito a pena, assim, a maneira como ele traz. Eu queria recomendar o livro novo dele, né? Provavelmente quando esse podcast for pro ar já vou ter terminado, mas eu ainda não terminei de ler o livro novo dele, já tem a versão traduzida. Música, cara, para marcar 2023 e, putz, cabeça aqui já tá pensando nas 500 músicas aqui do Spotify, mas para marcar 2023 eu vou escolher a música The Decline do NoFX, por um motivo muito simples. O NoFX é minha banda preferida de hardcore. Preferido de tudo, né? É uma banda de hardcore da Califórnia. E eu casei nesse ano de 2023. E a minha esposa topou interromper a lua de mel, que a gente foi para Nova York. E a gente parou a lua de mel para ir até Ohio, num festival que o NoFX, que vai acabar, ele tá na turnê de encerramento, eles iam tocar em Ohio. E eu assisti 2 dias de show do NoFX lá. E eles... Não bastava um, 2. Os 2 dias, porque como ele tá acabando, um dia eles tocaram 4 CDs, no outro dia eles tocaram outros 3 CDs e tocaram essa música The Decline, que é uma música de 18 minutos, sem refrão. É incrível. E eu filmei, assim, então se for lá no meu YouTube pessoal, eu tenho um vídeo só, e é o meu vídeo dentro do Circle Pit, né? Filmando The Decline, assim, o Circle Pit, pra quem não conhece, é onde... um bate-cabeça ali, aquela coisa meio Clube da Luta. Filme. Cara, aí nesse lado eu vou ser um pouco mais fora da caixa, né? Não sei o quanto falar desse filme, mas eu tenho um filme que eu gosto muito, que eu aprendi muito, que chama Obrigado por Fumar. Eu não sei se... filme, nunca falaram, mas eu gosto demais também. Eu acho esse filme incrível, assim, né? Nesse quesito, é um filme muito bom, mas passa um pouco do radar ali, não tá ali nas grandes filmes recomendados, mas, puta, é muito ensinamento sobre negócios, sobre... Postura. É a história do lobista da indústria do cigarro, né? Então, pô, aquela parte que ele tá a parte mais engraçada é quando ele tá na mesa. Sem spoiler, Luke. O que é isso? Mas o filme é quase cara, o filme é meio comédia, meio quase documentário. É um negócio meio assim, o filme é muito legal. Tem a parte que ele tá sentado. Ele, eu não lembro se ela é de bebida alcoólica ou de arma. Ah, sim. E o outro cara da arma. Tipo assim, são os 3 na mesa discutindo como é que vai passar o negócio, porque como é que tá a vida de cada um deles, assim. Os lobistas reunidos. Isso. Não, tem cenas incríveis. Quem não quiser ver o filme inteiro, só vai lá no YouTube e digita lá o nome do filme, o sorvete de chocolate. Que é a conversa dele com o filho dele, falando sobre qual sorvete é melhor, o sorvete de creme ou de chocolate. Meu, aquilo lá é uma aula de como vencer um debate mesmo sem ter razão. Cara, que é incrível. Fora que tem uma cena dele com a Kate Holmes aqui. Aí deixa pra os 18 mais. Bom, cara, Salomão, primeiro te agradecer mais uma vez, porque pelo papo agora, depois de ter sentado na mesa aqui, a gente já tá... Cara, eu até dei um toque aqui, porque eu falei, cara, se a gente deixar, a gente vai. Tinha pergunta de quanto tempo tá. Cara, já tem mais de 1h30. Então, assim, a gente vai esticar muito. E, pô, você deve ter outras coisas para fazer também. Então, pô, primeiro, obrigado pelo tempo, obrigado por se disponibilizar e contar as coisas, porque aqui acho que você também passa um pouco do que a gente passa, de, puta, posso ir até ali, não posso, até onde a gente vai, o que eu vou, o que eu não vou. E obrigado por inspirar a gente, porque, cara, acho que você viu aqui que a gente é um exímio consumidor do seu conteúdo, né? Desde Infomoney até os dias de hoje, então, pô, baita carreira, cara, uma baita coragem, inclusive, para sair da zona de conforto ali e para tocar o seu próprio business, né, o seu próprio, pô, começar uma caminhada nova, literalmente sem uma bandeira, sem a segurança do CLT ali. Então, acho que muita gente passa aqui e fala a mesma coisa, assim, cara, foi muito difícil e tal. Então,
Eu, pô, admiro pra caramba essa tua coragem. E por último, cara, onde a gente te encontra? Como é que essa carteira, que você tem, como é que eu faço pra... Bom, primeiro, cara, fico até sem palavras, assim, obrigado, eu adorei o papo, pô, sensacional, assim, a gente tá um andar de distância, né? Pelo amor de Deus, vamos até, nem precisa ser com o microfone mesmo, a gente pode ir numa cerveja, num almoço, pô, acho que foi um papo sensacional. A carteira do Market Makers está lá no mmakers.com.br, você consegue ver lá o conteúdo que a gente tem a carteira e tem o fundo, né, que já se inspira na carteira, tá aqui no BTG, tá na Empíricos também, um fundo de ações que ele reflete o que está na carteira recomendada, né? Então você tem a opção de ou assinar a nossa comunidade para fazer parte lá das reuniões que a gente faz, exclusivas e tal, quase que uma área premium do Market Makers. Ou então você pode virar cotista. O que tem na comunidade? A comunidade, assim, ela é uma área onde a gente tem uma reunião exclusiva. Então, assim, pensa que a gente tem uma carteira de ações baseada nas nossas convicções. E a gente faz as reuniões para explicar por que a gente investe na Vulcabras. Aí a gente, às vezes, traz um cara que gosta de Centauro e, pô, meio que confrontar a tese. Ele explica Centauro, a gente faz um paralelo com o Vulcabras. A gente traz, às vezes, algum especialista do setor de, sei lá, de adquirência para a gente entender se a Cielo pode ser um bom investimento ou não, sabe? Esse é o tipo de coisa... a gente tenta dar uma experiência institucional para o investidor de varejo, né? Aí tem outros benefícios ali, né? Quem é assinante tem a transcrição do episódio. Eu não sei quantas pessoas valorizam isso, mas eu só uso a transcrição do episódio quando eu quero... Não, o que ele falou ali? Eu só dou um Ctrl F, boto lá a palavra que ele falou lá e já encontro o parágrafo inteiro ali. Pode ouvir o episódio antes lá, né? Tem um grupo exclusivo também no WhatsApp com a gente e outras pessoas no mercado. Então, em geral, a gente dá uma experiência de investidor profissional para um investidor de varejo. Demais. Mas se o cara não quiser nada disso, só quiser seguir nossa carteira, aí ele pode virar cotista do fundo e aí ele já vai estar acompanhando. Boa. E redes sociais? O _ Salomone, né? O @ Salomone no Instagram, no Twitter, acho que é Thiago Salomão mesmo. A que eu mais uso é o Instagram hoje. Boa. Matinho, faça as honras. Então é isso. Quer falar palavras finais? Pode? Não, agradecer por você estar aqui. É legal, a gente consome mesmo, assim, direto a gente marca lá e tudo no Instagram e etc. A gente compartilha pra caralho. A gente compartilha, tem que rolar um fizinho. O trabalho é muito bom, cara. A gente compartilha, ainda mais quando igual eu falei, né? Quando um gestor vem de um traderzão, assim, né, cara? Conta a história lá de trás, a gente gosta muito. Ainda mais histórias de mercado, é algo que acho que, como você falou, né? Quando você falou do Frajola e tal, entre outros que já passaram por aqui, eu acho que é quando a gente aprende pra caramba, vendo lá atrás e como mudou. E às vezes você tenta se encaixar naquela época, né? Então acho que é muito bacana. E fora que pra gente é legal também, né? Porque a gente é analista técnico, mas a gente também gosta de conhecer esse outro mundo. Eu acho que isso acaba melhorando muito a nossa capacidade como analista técnico, no trade ali também, né? E é muito legal ver que o Salomão é um cara que curte mercado, ele tá fazendo aquilo que ele curte mercado. E aí é totalmente diferente, né? Tipo, ele vai conversar com o gestor, você vê que é um cara que já entende a coisa. Eu vou deixar uma sugestão de convidado. Boa, fica à vontade. Dá liberdade. Claro, fica à vontade, pô. Tem um cara chamado... ele é um cara mais de longo prazo, mas ele usa muito a inteligência de trading para montar as posições. Acho que todo gestor faz isso, mas é o único que eu já vi publicamente falar isso, falar muito bem. É o Cássio Bruno, da Multi Capital. É um cara que, se legal. Vocês trouxerem ele para falar como um gestor de longo prazo olha para o mundo trading para montar as posições. Animal. Eu acho que tem muita gente que faz isso. Já vou. Mas é um cara que daria um papo da Multi sobre isso. Cássio Bruno da Multi. Já vou. É fácil lembrar que é 2 nomes de goleiro, né? Cássio Bruno, boa. Eu acho que eu conheço o RI dele, depois eu mandar. A gente vai achar aqui, meu amigo. Agora é a nossa qualquer função. coisa eu dou um zap aí. Boa. Bom, Salomão, né, faça as palavras deles as minhas. Cara, muito obrigado. Eu sou consumidor, né, fanático ali, eu assisto todos, praticamente todos, né, enfim. Obrigado pelo papo, foi muito bacana, tanto de como você começou, contando as histórias, esses insights pra gente é valiosíssimo, acho que o pessoal gostou também. E pra galera que tá em casa, não esqueça de deixar o seu like também, compartilhar com seus amigos e também deixar nos comentários o que você achou desse episódio. E
Calma, Lucão. Não esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais, tá? Siga Lucas M. Claro, Otto G. Sparenberg, Lucas Costa T. E também não esqueçam de seguir o Salomão, também o Market Makers lá. Também vai no canal deles lá, acompanha os episódios, é bem bacana. Então fica a sugestão pra vocês aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.